Então, elevar nosso pensamento ao alto, né? Se conectar com o mundo espiritual superior, todas as entidades que nos assistem, a todos os amigos espirituais que nos inspiram, nos intuem, em nome de Jesus, a todos aqueles espíritos que possam querer se aproximar e ter, né, um contato mais direto com esses assuntos para refletir, para interagir no seu mundo, no chamado mundo espiritual, e que junto conosco possam também aproveitar ao máximo, né, as abordagens dos assuntos aqui a serem explanados, e que cada um, à luz da sua compreensão, possa refletir. Esse é o grande objetivo: refletir sobre a sua vida, sobre perspectivas, sobre o nosso estado de consciência aprimorado para melhor enfrentar as vicissitudes do nosso dia a dia. Nós vamos, então, dar hoje sequência ao capítulo 27º da obra Entre a Terra e o Céu, e hoje, já nessa sequência, ele estava tendo já aquela abordagem do Júlio, né, que havia desencarnado com 8 anos, afogado numa praia do Rio de Janeiro, e que foi acolhido lá no mundo espiritual, lá no tempo, na realidade, e o local que o Júlio, ele estava assim naquela dúvida, estava revendo a questão lá no capítulo, no primeiro capítulo ali, que até inclusive tem uma menção lá no próprio prefácio dessa obra, e que essas instituições, a qual está lá a Blandina, está a Mariana, e onde que foi acolhido o próprio Júlio, e onde a própria Odila vai ter esse contato com o Júlio, é um posto dentro do nosso lar. A gente fica achando assim muitas vezes, uma colônia espiritual como o nosso lar, então há atendimentos e áreas, né, com energias um pouquinho mais densas, sim, tanto é que o André Luiz, lá no nosso lar, foi recebido, foi num pronto-socorro dentro do nosso lar. E ele chegou lá daquele jeito que a gente sabe na descrição que estava no nosso lar. E depois que ele vai fazer o primeiro estágio dele, quando ele se prepara, ele vai trabalhar no pronto-socorro, e é ali que ele tem aquele contato com aqueles espíritos, e mais adiante ele reencontra aquela que trabalhou foi uma secretária, uma doméstica, na casa da mãe dele, e que aí ele se reencontra, e aí ele tem aquele choque psíquico em ver quem que ele sentiu no seu estado de consciência que ele era devedor. Não são espíritos, estão sublimados, não, estão em processo de acolhimento. Da mesma forma, a gente pode imaginar, pega uma cidade ou um bairro, né, uma localidade bem organizada, aqui na crosta terrestre, não quer dizer, sempre eu digo, não tem questão de ser muito organizada e bonitinha e tal, que tenha padrão moral elevado. Mas vamos partir desse pressuposto. Numa cidade ou num bairro, numa localidade bem organizadinha, aí tem lá as residências, tem a praça, tem isso, tem assistência aqui e ali, e porventura pode ter lá um posto de socorro, um pronto-socorro, uma área de atendimento, um posto de saúde, vamos imaginar assim, de acolhimento, uma creche de acolhimento de pessoas ou de crianças abandonadas, ou um setor de acolhimento de idosos, né, de adoentados e tal, e nem como o abandono, a doença, o estado de assim de individual, juntando coletividades com essa situação, o ambiente também vai estar impregnado de determinadas energias de angústia, né? de desespero, de medo, de temor, de dor. Né? Vamos botar assim a palavra, então, de dor, de desajuste. Esse local, nesse bairro, nessa cidade, por si só, vai fazer com que aquela cidade não seja organizada. Ela é tão organizada que há localidades de acolhimento dessa forma. Na mesma situação é o nosso lar. Tem pronto-socorro, tem áreas de acolhimento, tem áreas de transição, né? Não chegar lá, sai um espírito desse, aí sai dali e vai perambular pelas ruas. Não, tem todo um processo de adaptação. E aí, da mesma forma que aconteceu com o André Luiz.
O André Luiz, se a gente pega só as obras dele e tudo, que claro que ele teve um aproveitamento mensurável, né? Aquela coisa de despertar a consciência depois que é acolhido no nosso lar, e ele aproveita todas as oportunidades, que aí é aquela questão que todos a gente tem que ter consciência. Qualquer espírito tem a vocação para o mundo da luz. O tempo e o caminho que vai percorrer depende do poder da vontade de cada um. A gente tem como referência, está lá a própria doutrina diz, e está lá no livro dos Espíritos, qual é o espírito mais nobre, mais puro que já esteve, que Deus delegou a conviver com os homens? A resposta é Jesus, na 625 livro dos Espíritos. Jesus, é simples e puro. Jesus, o espírito mais nobre, mais puro que conviveu na crosta terrestre conosco. Ah, mas Jesus teve o processo de progresso dele, teve. Só que diz, e aí está lá no Caminho da Luz, está no próprio Pátria do Evangelho, lá tem o livro Consolador também do Emmanuel. O Emmanuel é um dos que sempre diz: Jesus teve uma ascensão espiritual quase que em linha reta. Ah, mas outros podem ter isso? Pode. Muitos outros têm essa ascensão espiritual quase em linha reta. Vou dizer quase porque, né, tem sempre aquele processo de o tempo de cada um depende do aproveitamento do seu esforço pessoal. Muitos espíritos acabam degradando, jogando fora as oportunidades. E certa vez até estavam falando isso aí com o Chico Xavier, e o Chico Xavier disse assim: olha, por exemplo, conheci aqui encarnado, ele disse assim, um espírito encarnado, que tinha um problema muito sério de passado de suicídios. Né? Ele cometeu, aí ele diz o Chico, em torno de 10 suicídios para trás. 10 autodestruições. E a qualquer. Ele nessa, né, ele estava encarnado naquela época, ele comentando, sem dar o nome, ele disse assim: conheço um caso, né, filho de uma senhora, uma família aqui, que eu disse para ela, ele tem que ser vigiado, tem que ter muita oração e acompanhamento, porque ele, quando se depara com qualquer dificuldade durante as experiências encarnatórias, aquela dificuldade, angústia, da depressão, do sentimento de fracasso, né, de derrota, ele se autodestruía, cometia o suicídio. Então ele já estava habituado a cometer o suicídio. Uma pessoa dessa, um espírito desse, aí vai ter o mesmo aproveitamento de um outro que se esforça à luz de um deslize tudo, e procurar se modificar. É lógico que não é o mesmo aproveitamento. É lógico que esse vai levar muito mais tempo para outras situações. E todos esses líderes, né, que a gente tem, esses sanguinários, esses que têm o poder de liderança sobre países, né, e comunidades e tal, e se tornam aí ditadores, sanguinários, corruptos e assim por diante, tá? Ao longo da história, tem registro, e ainda tem ainda hoje alguns aí na Terra, esses vão ter o mesmo aproveitamento? É lógico que não. Primeiro, porque não é fácil para o espírito ele se dar conta dos seus erros. Eu estava até acompanhando um texto do irmão José, esse não está Francisco, no livro. Francisco, Oi, fala, fala aqui, não estou ouvindo. Kiko travou. não, eu queria só puxar antes que tu, eu até pensei várias vezes, Deixa eu tentar tirar o. Peraí. Caio. Não, não, não caiu, não. Deixa eu tentar. Estou ouvindo agora. Pode falar. Caiu? Bom, estava falando e Não, até não caiu, eu não sei o que que é. Eles não estão conseguindo. Vocês estão ouvindo? agora sim. Ah, ok. Francisco, essa questão de Jesus aí, tá?
eu tenho uma curiosidade, assim, e eu já pensei várias vezes, até porque tu também já falou várias vezes. Como que se sabe dessa parte da existência de Jesus, tá? Porque o que a gente conhece, assim, um pouco que a gente conhece, o Espírito de Jesus foi né, um dos idealizadores do nosso planeta, né? Ele tem aí alguns milhões ou alguns bilhões de anos anteriores. Eu não consigo nem pensar, né, Muitos milhões. nessa hipótese. Com certeza, Jesus, pela grandeza dele, ele não disse, não foi ele quem deu essa informação. Tipo assim, eu fui um espírito que tive uma ascensão quase reta, né? Então, eu tenho essa curiosidade para saber da onde que alguém conseguiu uma informação dessa. Por quê? Porque para conseguir uma informação dessa, a gente sabe que a formação do sistema solar, que tem lá na Gênesis, que faz muito tempo que eu li, e quando eu li, eu também a cabeça também não funcionava direito. Não que ela agora ela funcione, entendeu? Não sei se não está pior um pouco do que era antes. Mas, mas assim, pouco que eu me lembro é que tinham outros espíritos crísticos também, né? Da mesma linha, que fizeram também, não. Isso aí é um esforço muito grande, né? De energia muito grande, que provavelmente é uma falange de espíritos na mesma linha de Jesus. Será que algum espírito desse veio à Terra e informou alguns outros espíritos sobre quem era Jesus há, sei lá, há bilhões de anos atrás, em algum sistema do universo? Porque a gente sabe que Jesus, se a gente considerasse, foi o primeiro ET, né? Porque ele não é extraterrestre, ele é um universo. Ele não veio da Terra, ele não nasceu na Terra. A Terra não existia quando ele já era um espírito puro. É isso aí, né? Eu não quero complicar com a vida de todo mundo, mas eu só para saber, assim, que é uma informação muito privilegiada, entendeu? Que ele teve uma ascensão e isso não veio dele, com certeza, né? O sistema solar, quando estava indo em formação, Jesus já era puro, já era um espírito designado pelo alto. O que se sabe, aí eu vou dizer assim, vai dizer assim, quem deu a informação, é lógico, isso não partiu dele, não é alguém mandando coisa, a informação que se tem é do Emmanuel. Né? O Emmanuel é o Emmanuel, não porque por elevação espiritual, o Emmanuel não é tão elevado como é o Chico Xavier, que foi tudo que foi, que a gente sabe. Agora, essa informação, a informação no mundo espiritual, ela é por uma análise, né, que se tem como o exemplo Jesus e tudo, e aí alguém, porque foi a milhões. É que essa nossa. É difícil para a gente mensurar milhares de anos, já é difícil. Agora, mensurar milhões de anos fica uma coisa impossível, nós não temos cérebro para isso. Agora, felizmente, quando nós ascendemos espiritualmente, não tem um caminho de volta, porque ninguém vai jogar fora essa oportunidade de ter chegado lá. É de ascensão espiritual que foge à nossa compreensão. E aí, os milhões de anos, milhares de anos, eles se perdem no tempo, aí passa a não ter, não tem em relação, Jesus em relação a nós não tem distância, não tem distância. E esse tempo para nós, de anos, de milhares de anos, milhões de anos, ele também não tem muita importância. Não tem. O que tem para nós dá assim, uma esperança, um otimismo, é de saber quando a gente alcança isso ao longo de algumas muitas centenas de anos, não é muito, centenas de anos, nós vamos ascender espiritualmente. Como é que se acende? Eu ia até explicar sobre o que o irmão José diz. O irmão José, ele coloca o seguinte, a gente tem aquela coisa, ele até faz a relação com o Pai Nosso, né? Pai Nosso que está no céu, perdoar as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem a gente tem ofendido. Então, aquele perdão que a gente tem que... Fomos ofendidos, a gente tem que perdoar o nosso irmão. É um perdão mais fácil, é fácil. E perdoar, e ser perdoado por aquele que a gente ofendeu é um pouquinho mais difícil, mas é possível. Aí a outra pessoa, outra situação,
nos perdoa. Mas o que leva o espírito a um processo mais difícil, e que é exatamente esse que, quando consegue a individualidade praticar e digerir isso, é o auto-perdão. Ele fala do auto-perdão. Por que o auto-perdão? E é uma coisa que tem lógica, eu até não dava conta disso, tá? Estava lendo esse... Não foi em livro, tá? Eu li num negócio aí do irmão José, eu estava, acho que, pesquisando, que foi o José Barnabé, que ele foi, né? E aí deu ali várias coisas que ele escreveu, vários desses livros, assim, que são crônicas, na realidade, são fatos, mas de muita reflexão. E às vezes não é livro para também esses que vêm do irmão José para ficar lendo, vou ler, e terminou a leitura. Não, seu livro ele pega um assunto e lê e pensa sobre aquilo ali. Aí resolvi pensar sobre isso, o perdão e o auto-perdão. E aí ele coloca o seguinte: quando cada um de nós pensa no que fez durante a vida, essa não é olhar para trás, deixa para o espírito depois isso é para trás, não é agora. E pensar nessa encarnação. A gente pensa em coisas que a gente fez e tem um sentimento de arrependimento. Já é um passo. Tem muita gente assim. Eu sei porque é até triste isso. A gente conversa com pessoas, a gente entra o assunto espiritismo, né, igreja, ou Jesus, perdão, auto-perdão. Tem muita gente que acha assim, eu não tenho inimigo, eu não fiz mal para ninguém, eu sou uma pessoa boa, tá? Sabe aquela pessoa na máscara? Sou uma pessoa boa, nunca fiz nada, nunca fiz mal. Não é eu fiz mal, aquela coisa que a luz da lei, o crime cometido, às vezes até a pessoa comete crime e acha que não cometeu nada, e esquece, facilmente esquece. Mas aquele que tem a capacidade de se voltar para si interiormente, e fica pensando, isso não é um processo que vai dar em 2, 3 minutos, é um hábito, né, de reciclar mentalmente a nossa sombra, o nosso inconsciente, desta encarnação, não é para buscar outras. Coisas que a gente fez, pensou errado, preconceito contra uma situação, contra alguém, coisas banais que às vezes são banais à luz de que a gente conta para os outros, mas que interiormente a gente fica pensando, como é que eu fui fazer tal coisa? Aquela vez eu disse isso para você. Magoei o fulano ou a fulana. Essa pessoa já nem se lembra mais daquilo e nem se lembra da gente, talvez. Mas a gente pensa sobre isso e fica remoendo isso. Isso, quando a gente pensa e volta à nossa mente e a gente não trabalha isso à luz da oração, de interagir com o mundo espiritual, de pensar um pouco melhor, se transforma em remorso. Esse remorso ele pode se tornar uma coisa até patológica, né? De se voltar contra si e tal, e se fecha para o mundo, se deprime, a melancolia e tal. Os espíritos, aí eu vou dizer assim, quando estão lá do outro lado e têm a oportunidade de despertar a consciência, eles vão, querendo ou não, em algum momento, se houver a oportunidade, aí tem um propósito. Né? Quem não quer está dormindo do outro lado, acorda e fica fazendo as outras coisas. E vai ser atraído à reencarnação compulsória. Agora, aquele que quer pensar no que foi, no que fez, no que realizou, vai ter aquele reexame. É o mesmo que a gente já estudou naquela obra do o irmão Jacob, lá do Figner, que ele lembra aquela que ele fala, e aí vai lá ter aquela terapia em grupo com a filha dele, já desencarnada do outro lado, e participou, e ele expôs toda, e espírita, hein? Palestrante, alguém que se dedicou à doutrina e tudo, e aí expõe toda a sua vida, a encarnação anterior, ele expõe em grupo e traz para ele um grande alívio aquilo ali, mas foi difícil de fazer aquilo. Aquilo é exatamente aquilo que nós fomos até educados com aquela coisa da igreja, do livro de Deus, sabe os pecados que estão lá anotadinhos e tudo. A simbologia é exatamente isso. As coisas que a gente fez nessa encarnação, todas estão anotadas. E o que a gente pensa do que fez e acha que nada fez de mal, está
talvez não esteja nem no caminho né, de despertar de consciência. Mas quando a gente pensa, e erros, todos nós cometemos erros. E mesmo assim, aí quando disse até o próprio Chico Xavier uma vez, olha, a ascensão espiritual se dá quando o espírito, a individualidade, consegue ter a virtude de policiar o pensamento e colocar filtros o que pensou que não deveria ter pensado. É difícil, imagina quantos o nosso pensamento, se as atitudes a gente já não consegue, né, digerir as nossas angústias por atitudes equivocadas, imagina o pensamento. Quanta coisa a gente pensa e já pensou e que, na reanálise, nossa, mas como é que eu fui pensar essa coisa? Isso em alguns, ao longo da igreja, aquela coisa de se autopunir, é que gerava aquelas coisas então as pessoas se autoflagelarem, e aí coisa, eu tenho que sofrer, eu tenho que então isso, eu vou ficar de joelhos no cima dos pregos, eu tenho que sofrer, tenho que se autopunir, por quê? Porque não dá a vazão para que a mente consiga purificar tudo isso. Não é o corpo que tem que pagar, não é o pagar, é estar em depuração da consciência. Isso é lento e gradual. Quando se faz isso e consegue se fazer durante a encarnação, é um grande passo que a gente dá até chegar lá do outro lado e encurtar distâncias em relação às situações. E aí, logo ter lá do outro lado, eu sei muita coisa que eu errei, até aí vai ter lá alguém, um amigo, um desses aí, espíritos já com maior experiência lá do outro lado, para nos ouvir, aí sim essa terapia, eu tenho, não preciso nem te dizer, né, mas tu lê o campo mental, quanta coisa que eu tenho que me atormenta que eu fiz, que eu pratiquei, que desvirtuamento moral, isso e aquilo, desejei isso e tudo, compactuei com isso, com aquilo, fui conivente com uma situação que gerou um prejuízo a outra. Essa pessoa nunca me cobrou, mas eu me puno por isso. Isso é um estado de consciência. Quando nós alcançamos essa virtude, é porque estamos num caminho de acelerando o processo de aperfeiçoamento espiritual. Achei muito importante essa reflexão que eu tive, foi lendo esse texto do irmão José, que ele fala, não é o problema do perdoar quem a gente tem, alguém que nos ofendeu ou a gente que ofendeu alguém, mas sim o auto-perdão, o que nos associou àquela causa e se perdoar e pedir perdão, alguma coisa que às vezes até gera uma consequência e a gente não pratica, não tem a condição moral, às vezes, de se auto-perdoar. Isso é que atormenta o espírito. Isso, infelizmente, né, de forma triste, muitas pessoas nem dão oportunidade para passar por esse estado de consciência durante a encarnação. As pessoas têm, né, um mundo de fantasia, um mundo fora da realidade e não reflete, né, o que é minha vida, o que eu fiz, como é que foi a minha relação com os meus irmãos, com meus familiares, com a minha mãe, com meu pai, o que eu possa ter feito que alguma vez me deixou triste, o que eu no meu colégio lá no primário, às vezes é um colega, pai, eu me lembro que eu estava ali, aí pratiquei ou fui conivente com um erro que até gerou um prejuízo, uma brincadeira de mau gosto que participamos ou fizemos, né, e às vezes gerou também um prejuízo. Não significa se punir e dizer assim, que horror, então eu me faço. Não, pensar sobre isso, mas como eu fui, né, como eu fui pequeno em ter realizado isso, ou participado disso, daquilo. Isso é crescimento espiritual. E tem gente que muitas vezes foge disso, não quer nem pensar e foge com medo do remorso ou nem vou pensar nessas coisas. E é outro equívoco que nós cometemos, que às vezes a gente acha assim,
coisas que nos geraram uma mágoa profunda, não significa, ou tem uma expressão, bota uma pedra em cima e deixa. Não, a mágoa profunda, quando nós estamos no estado de consciência, é se dar conta do que aconteceu, pensar naquilo, mas digerir de tal forma que aquilo não me incomoda mais. Pô, Ô, como é que Francisco, o caminho para isso? É pensar o que fez, minha imperfeição naquela época. Se eu tornasse a pensar em tal coisa, não ia repetir esse erro, e assim sucessivamente. Perdoar aquele que possa ter nos gerado a mágoa, e sim, tem que ser uma coisa sincera. E aí não se contribuir para isso, deixando aquela mágoa, eu vou deixar de lado, em algum momento vai voltar de novo. Quem é que perdoa? não, eu só ia comentar isso aí que tu tá falando do auto perdão, né? A gente não se dá conta o quanto é importante, porque tudo começa numa relação mais saudável e madura com a gente mesmo, né? Desse, desse enfrentamento, desse diálogo interno, dessa reflexão, porque se eu sou inflexível e impiedosa comigo, muito provavelmente eu vou ser com todo mundo ao meu redor, né? A gente acaba projetando e refletindo nos outros. E às vezes a gente não se dá conta, né, que se a gente não tiver essa maturidade, essa relação mais saudável e mais franca com a gente mesmo, vai ser só uma bola de neve que vai se refletir nas relações, né? Exatamente isso. E, e aí, claro, nós, por mais que a gente se dê conta disso, não significa, isso aí é uma ascensão espiritual. Não, é um caminho de aperfeiçoamento, isso é uma coisa individual, né? E não nos dá o direito de querer julgar os outros. Tem gente que não se dá conta disso, que vai fazer o quê? No máximo responder com silêncio ou trocar de assunto, né? Aí aquela parte triste que eu disse, de pessoas que do nada ele diz assim, mas eu não sei, eu só posso ir para um lugar bom, porque o lugar que vai não importa, seu estado de consciência. E aí é exatamente isso que eu digo assim, quando não se dá conta disso, o estado de inferno de consciência é exatamente se dar conta de uma forma desajustada lá do outro lado. Esse é o inferno mesmo. Esse é o inferno que nos... E aí, por que é a simbologia do fogo, do queimar, do diabo que vai lá na fogueira? Porque esse estado de angústia profundo, ele causa um calor interior que é um sentimento de queimação. Por isso que vem a simbologia do inferno, que na realidade é uma derivado do Dante Alighieri, lá da Divina Comédia, né? Viu 300 e pouco lá, daquela obra dele, que ele dá os 7 céus e 7 infernos e tal, e tem desdobramento, ele elaborou a Divina Comédia, descreveu tudo, e a igreja naquela época, claro, não foi mediúnico, não foi nada, é uma obra poética, literária e tal, absorveram aqueles conceitos dele e introduziram na igreja. E aí passou a se repetir, e aí como as coisas eram ditas pelos padres, eram ditas só em latim e tal, e aí de costas para o público, né, que o padre não falava, as coisas assim, aquela coisa proibida na forma de dogma, é isso e não se discute. E aí sai aquela ramificação toda desse conceito de pena, Deus que pune, né, do inferno, né? E, na realidade não é a descrição do que pelo desdobramento lá embaixo, no baixo astral, né, que a cidade estranha vai lá da libertação do Gregório, é dessa forma, a punição é dessa forma, é com violência. Mas os céus e coisas, é uma coisa fora da compreensão, porque a consciência humana, na sua imensa maioria, né, 90 e tantos por cento, não se sublimava, nem não conhecia esse estado celestial. E aí ficava com aquela impressão de que é o mundo dos anjos, o mundo dos arcanjos e tal, fantasminhas, sem corpo, e só aparecia aquelas feições. É essa que dá daquele falso céu que era comprado com indulgências, pagar para a igreja, e se o padre, o bispo, dessa indulgência e perdoasse os pecados, a remissão dos pecados, com dinheiro, ia chegar lá do outro lado. Chegam lá do outro lado, não encontra esse céu e tudo, e já vimos aí algumas situações que levam até
a um processo obsessivo. Vamos tentar, então, avançar na leitura e a gente volta a esse assunto aí, se for o caso. Então, no capítulo 27, entre a terra e o céu, vai dar agora, então, o encontro da Odila, lá naquele templo do Socorro, no nosso lar, que ela vai ser desdobrada em Sor, quer dizer, ela vai buscar depois a própria Zumira e vai ter esse encontro com Júlio, assim, acolhidos lá pela Blandina e pela Mariana, com a companhia, lógico, do Clarencio, do Hilário e do André Luiz. 4 semanas correram céleres. Lembra que ela ia, Odila pediu para ficar acompanhando o Júlio naquele local lá no nosso lar, onde estava o Júlio. Então, se passaram 4 semanas, passou rápido, quando fomos realmente procurados por Odila no Templo do Socorro para um entendimento particular. Clarencio, Hilário e eu recebemos quase sem surpresa. Vinha algo triste e preocupada. Com respeitosa delicadeza, contou-nos a experiência inquietante que atravessava. Júlio prosseguia apresentando na fenda glótica a mesma ferida. Instalara-se com ele em aposentos adequados na escola das mães e o filhinho dispensava todo o cuidado suscetível de reerguer-lhe as energias. Entretanto, a luta continuava. Recursos medicamentosos e passes magnéticos não faltavam, contudo, não surtiam efeito. Aquilo que também já disse, né? Então, ali ele está, o Júlio, né, desenganou o afogado, aí aquela causa é o suicídio dele lá em 1870, 69, na época da Guerra do Paraguai. Tentou a primeira vez, tomando soda cáustica. Foi esse o processo dele de dilaceração das vias aqui nas escolas locais e na glote dele. Se afogou, praticou o suicídio, segunda tentativa, e conseguiu praticar. Desenganou na última, afogado. Mas assim, punição, não. Processo que ele vai se dar conta depois. Mais adiante, ele vai se dar conta de toda essa trajetória e vai ter que trabalhar com ele, que é aquelas coisas, sentimento de perda. O que é aquilo? Eu falei há pouco do Chico Xavier, aquelas questões dos suicídios, que ele comentava, que quase uma dezena de vezes praticou o suicídio. O que foi o Júlio? O amor não correspondido da Lina, que é Zumira, naquela época. Então, frustração do sentimento, né, do amor, da paixão desempregada, sem correspondência. Praticou o quê? Se sentiu traído, porque a Lina não deu bola para ele e queria o Armando, que é o Amaro, né, que foi pai dele, e vai voltar a ser. Agora, então, veja só essa relação toda. O que ele vai trabalhar lá adiante, né, quando o espírito já tiver consciência de si mesmo? E esse sentimento de fuga. O amor não, entre outras coisas, né, pode ser outras situações, mas no caso dele, o amor não correspondido, então, não vale mais essa vida para mim. Quantos jovens praticam isso? Quantas pessoas já jogaram fora a sua vida, a sua encarnação, por esse amor, ou esse sentimento não correspondido, as frustrações afetivas e assim por diante. Quantas? É uma coisa absurda assim que se tem. Isso aí já tem convivências, me lembro, todos, né, nós na juventude, e aí de saber, aí o menino e tal, uma paixãozinha, coisa, a vida acabou para mim, porque o fulano depois ficou com a outra e tal. E muitos cometeram suicídio, muitos e muitos jovens cometeram, pessoas até adultas cometem isso, no deslize de achar que é o fim do mundo, o fim da vida. Mas não adianta, né? Isso serve para a gente só pensar sobre isso e poder compreender de uma forma melhor. E aí diz assim, o Espiritismo, a doutrina, então, conforta, consola. Ela dá a explicação, mas a oportunidade no porvir vai ocorrer. Essa de se redimir, de se defrontar com a causa de autodestruição, a causa que muitas vezes até nós jogamos a oportunidade fora de outra forma, o suicídio, né, de outras
até de violência, ou até de renúncias, né? Renúncias a uma oportunidade profissional, ou muitas vezes até o próprio orgulho interior, o egoísmo, que nos gera, às vezes, uma atitude intempestiva e jogamos a oportunidade fora, seja nas relações, na relação afetiva, relação profissional, relação social e assim por diante. Aí a Odila daria tudo para vê-lo forte e feliz. Esperava a descoberta de algum milagre capaz de atender-lhe o anseio de mãe. No entanto, visitara, em companhia de Blandina, outros setores de assistência à infância torturada. Vira inúmeras crianças infelizes portadoras de problemas talvez mais dolorosos que aqueles do filhinho bem-amado. Ou seja, não esquecer que a Odila, então, ela não sabe que ele cometeu suicídio e nem sabe até então, lembra que ela não sabe que ele vai reencarnar, muito menos que vai ser com a Zulmira. Então, ela está se defrontando agora com a dor, a mãe que está lá com o filho com dor e não tem que resolver o problema. Então, chegam pessoas para dar passe, medicamentos e outras coisas. Foi procurar através da Blandina, existe outro local aqui, qual é o tratamento, qual é o médico, qual é o local que eu posso tratar meu filho. Né? Apavorara-se, jamais supusera a existência de tantas enfermidades depois da morte. E aí ela foi visitar outros órgãos e viu outras crianças com problemas piores do que o dela, do que o Júlio. Então, vejam só, ela passa a fazer a comparação do que o filho está sofrendo, vai atrás de uma solução e se defronta com outros problemas piores, né? E vai se dar conta depois o quanto que tem coisas que não adianta, né? Que aqui foram estabelecidas e é aqui que vai se resolver. E qual é esse aqui? Reencarnação. Que se faz é que se paga, não deixa de ser uma coisa assim, que se faz, se paga, não vamos ficar com culpa, mas eu digo, aqui na convivência, no mundo dos encarnados, é que o molde, o modelo organizador biológico do corpo físico vai se moldar, e ele tem uma grande facilidade, a reencarnação, ela facilita muito, porque da mesma forma que nós perdemos a nossa memória de passado na reencarnação, os efeitos do corpo espiritual dilacerado no corpo físico, eles diminuem, né? Se restabelece, ou seja, ele não vai reencarnar com a glote dele toda externa, ou com dores diretas, ele vai ter um problema facilmente nessa região, vai ter dificuldade, né? De infecção facilmente por uma intempérie, por um frio, uma umidade e tal, vai ter infecção na garganta, nas cordas vocais, vai ter, nesta região, facilmente alguma patologia, mas aliviada pelo corpo físico. Veja só o quanto que é importante o processo de reencarnação. Tentar obter os bons ofícios de vários amigos para esclarecer-se convenientemente e a todos, a uma, repetiam sempre que os compromissos morais adquiridos conscientemente na carne, somente na carne deveriam ser resolvidos. E que, por isso mesmo, a reencarnação para Júlio era o único caminho a seguir. Ela começa a se defrontar com a situação de que ele tem que reencarnar. O corpo físico funcionaria como abafador da moléstia da alma, sanando-a pouco a pouco. Que fizera o menino no pretérito? Ela pergunta, o que fizera o menino no pretérito para receber semelhante punição? A pobre senhora enxugava as lágrimas que lhe caíam espontâneas. Clarencio, profundo conhecedor do sofrimento humano, falou como um sacerdote. Quer dizer, ela com aquela dor da mãe, né, que não consegue assim, aliviar a dor do filho, e fica aí aquela coisa, o que ele fez ele no passado, que começa a aflorar na consciência dela. Veja só a importância daquilo que aí o André Luiz perguntou, por que não dizer tudo para ela e não regredir ao passado e mostrar o que ele foi, e isso e aquilo, a causa dessas dores, e a necessidade de reencarnação, e já adiantando que vai ser a Zulmira,
Tudo tem o seu tempo, lento e gradualmente. Veja só, 3, 4 semanas depois, ela já tem um preparo muito melhor, muito mais harmônico para chegar à conclusão. Porque o objetivo era ela chegar quase que à conclusão, qual é que era a saída para ele. Odila, disse o Clarencio, o passado agora não é remédio próprio. Atendamos a hora que passa. Temos Júlio extremamente necessitado à nossa frente e o alívio dele é nosso objetivo mais imediato. A mãezinha resignada concordou num gesto silencioso. Também creio, prosseguiu o nosso instrutor, imperturbável, que a reencarnação do pequeno é urgente medida, se desejamos observá-lo no caminho da própria recuperação. Irmã Clara recomendou-me viesse rogar-lhe o concurso, disse Odila. Ajuda-me, abnegado amigo. Somos todos irmãos, ajuntou Clarencio generoso, e achamos-nos uns à frente dos outros para a prestação do serviço mútuo. Nosso Júlio não é uma criatura comum, e por esse motivo não seria justo renascer no mundo a esmo, como planta inculta germinando à toa, no mato da vida inferior. Assim sendo, analisemos o quadro de tuas relações afetivas. Veja só que o que o Clarice diz para ele. Normalmente, um caso desse, como o do Júlio, que acontece com a maioria dos espíritos, é reencarnação compulsória. Onde tiver oportunidade, vai lá. O caso dele, como teve toda essa assistência, tem aí o passado dele não é só aquele, né? Tem outras coisas que não são externadas aí no texto, ele não terá uma reencarnação compulsória se houver a assistência, no caso agora é a Odila, né? Essa coisa que vai ter com a Zumira, com o Amaro, de ele retornar à carne. Mas, em geral, casos como esse são encarnações compulsórias. Tanto é que é muito, e mesmo no seio da família, né? Muitos suicidas, né, que assim são resgatados de áreas de recuperação, eles compulsoriamente vão animar um corpo. E aí, claro, conforme for o passado e o tempo decorrido entre aquele suicídio, e não houve nenhum outro acolhimento, quanto menor o tempo e mais compulsória for a reencarnação, aí sim, no corpo físico, vai ter as marcas muito profundas da causa daquele suicídio anterior. Veja só o tempo, como também o tempo e o acolhimento, quanto que são importantes. E quanto mais amor, quanto mais fraternidade, quanto mais dedicação, maior é o alívio daquele que vai ter a oportunidade de se reerguer. Então ele começa a já dar o toque para a Odila. Ele não vai reencarnar compulsoriamente, e sim, vamos procurar um laço afetivo dele para preparar ou não um acolhimento, um berço para ele possa ser atraído, né, psiquicamente e com muito amor. Depois de ligeira pausa, acrescentou: tens grande plantio de amizades puras na terra? E ele começa a perguntar para o Odilo: quem é teu que pode dar uma ajuda para ele? Quem é o teu de confiança, pessoa, afeto teu, amigo teu, não diz nem familiar, que possa dar ajuda para o teu filhinho para reencarnar? Em questões de auxílio, não podemos perder os nossos sentimentos de vista, tanto para entrar no reino do espírito, como para entrar no reino da carne. Em melhores condições, não podemos prescindir da cooperação de amigos sinceros que nos conheçam e nos amem. Veja só o processo da encarnação. Não é, como a gente estava até falando bem no início, até isso aqui, com aquele outro texto do livro lá do Inácio, a última obra dele, que ele fala exatamente isso, uma coincidência, está estudando aqui e está lá no livro do Inácio. Fala do processo da reencarnação, que a reencarnação é uma oportunidade e quanto mais próxima, já o Inácio falando, quanto mais próxima da relação afetiva, melhor. E é isso que a espiritualidade busca. Mas aí tem que ter oportunidade, né? E o que vai ser a oportunidade? Vai ter que ter. Quem mais pode ser? Fulano e fulano. Ah, mas esse já não está na idade, essa não está na idade fértil,
esse já está numa idade adiantada, já é idoso. Ah, mas e o filho dele? Ah, o filho dele não está com propósito de casamento, não tem ninguém em vista. Tá? Então, é uma oportunidade para agora. Isso é um caso meio que urgente, tem que ser agora. Planejamento agora para já nascer aí em 9, 10, 1 ano no máximo. Esse é o processo do reencarno dele, que tem que ser próximo. Quem é que está disponível? E aí aquilo que eu faço a relação com o que a gente comentou antes, não dá no núcleo familiar afetivo, no momento, vou procurar lá adiante. Né? Qual é o filho, o neto, qual é o sobrinho, qual é o colateral. Quando não dá também nada aí, às vezes é até uma relação de amizade próxima, que vai ser um vizinho, uma relação social, isso, de proximidade, para que seja fértil, que adiante possa conviver e ter ali o acompanhamento para melhor sair na tarefa. No caso aí, Odila, provavelmente vai durante longo tempo acompanhar o processo dele do reencarne e da própria educação dele. Vai se tornar um espírito protetor, amigo espiritual. Não é anjo, né? Amigos espirituais, nós todos temos. Nós temos espíritos, alguns, antes já de nós reencarnarmos, já estavam lá acompanhando o nosso processo, a nossa ficha. Não quer dizer, pode ser que do decurso da nossa idade, da nossa encarnação, eles também reencarnaram, tiveram outra tarefa. Mas, em geral, aqueles que vão se revezar na nossa proteção, no acompanhamento, são muitos espíritos. Tá? Uns mais, outros menos, outros vão ter o colateral, outros vão ter um acompanhamento mais. No caso ali, o Clarence sabe do caso dela, está lá o Clarence, hoje é governador do nosso lar. Esse rapaz, se está encarnado ainda ou não, ou Dylan, a ficha está na cabeça dele. O caso dele, o André Luiz, o Hilário e outros envolvidos, a Blandina, Mariana, todos acompanharam o caso, e esse caso não vai, agora deixa, acabou o livro, a obra do André Luiz, o pessoal vai estudar lá, agora segue. Não, continua o acompanhamento, e aí outro tem que se revezar, aí 30 anos depois reencarnou, fulano não vai poder, então quem é que vai substituir? Tem o outro que voltou para cá agora, já sabe do caso, já está interagindo com ele. É assim que se dá o processo de acompanhamento e proteção espiritual. Assim, compreendo, exclamou a interlocutora com algum desapontamento. Sempre ocupada com a nossa casa e com a nossa família, nunca pude efetivamente cultivar tantas afeições como seria de desejar. Amaro, porém, ela vai dizer alguma coisa? Ela está dizendo, então, para o Clarence, que ela se ocupava do lar e das coisas e nunca se cultivou, a palavra dela, de cultivar amizades e relações por fora. Então, faltava para ela, assim, alguém que pudesse acolher o Júlio. Ela fica pensando nisso. Aí o Clarence, perfeitamente, atalhou o ministro. Completando-lhe a frase, estou certo de que Amaro, ela já começa a colocar a situação, mas o Amaro poderia receber novamente o Júlio. Ela pensa no Amaro. Mas não pensou já direto na Zulmira, mas vai ser, por consequência, na Zulmira, né, junto. Estou certo de que Amaro continuará sendo para o menino um admirável companheiro. Entretanto, não podemos dispensar no cometimento o concurso de Zulmira. Isso é o Clarence dizendo para ela. Precisamos dela no trabalho maternal. Para isso é imprescindível te faças mais devotada, mais amiga. Um esforço pede o outro. Sem lubrificante da cooperação, a máquina da vida não funciona. Só que frase. Os olhos de Odila faiscaram de esperança. Veja o quanto lenta e gradualmente ela vai se inserindo numa situação e vai caindo numa realidade. Se tudo isso fosse dito para ela lá 3 semanas atrás, provavelmente não seria a mesma reação. Tudo farei para ajudá-la, auxiliando a mim mesma, disse comovida. Entendo mesmo nesse imperativo de fraternidade a doce determinação do Senhor, constrangendo-me a operosa boa vontade para com ela. Realmente, acentuou sorrindo,
Reparo quão sublime é a infinita bondade do céu. A princípio lutei contra Zulmira, desejando ser amada de meu esposo, agora devo lutar em favor de nossa irmã por amar o meu filho. Muito erramos, disputando o amor dos outros. Entretanto, corrigimos-nos e acertamos o passo quando procuramos. Veja só que coisa, né? Já até falou assim, o tempo dela de transformação foi muito rápido, né? Mas também fez esforço, caiu em si e apostou na situação. Porque às vezes a gente cai em si por erros que a gente comete ou cometeu, e aí a proposta é o que é? É mudar. E a gente tem consciência do erro cometido e está persistindo no erro e volta e meia tem a recaída. E não se esforça muito, não dá muita energia, não tem o propósito de, olha, decretar autodeterminação. O que é autodeterminação? É fé. Fé é o que é? Acreditar de forma determinada em tal coisa. Eu tenho fé em mudar a minha atitude. Eu tenho fé porque eu tenho consciência de que isso é errado. Não vou mais fazer tal coisa. Ah, mas não vou mais ter recaída. Pode ter, mas vai se esforçar mais ainda para não ter mais a recaída. É assim. Então, esse é o grande. Essa Odila, lógico, acompanhada ali pela Blandina, pela Mariana, pela energia, tudo passou a ser favorável, mas teve um componente. Ela foi dado para ela a mão e ela aceitou ajuda e durante o processo da ajuda se prontificou a se modificar e se modificando com esforço. Isso que é importante. Sem dúvida, as tuas conclusões são luminoso ensinamento, concordou o ministro, bem-humorado. Em tudo vemos a eterna sabedoria. Devo buscar alguma regra específica? Ela perguntou. Creio, ponderou o nosso orientador, que as tuas visitas afetuosas ao antigo lar, consolidando-lhe a harmonia, são providência básica para que o Júlio encontre um clima de confiança. Admito que o nosso pequeno reclama especiais atenções, considerando-se-lhe a posição de enfermo para quem a reencarnação apresenta obstáculos justos. O entendimento alongou-se por mais tempo, entre os conselhos paternais do ministro e a sincera humildade da visitante. Quando Odila se despediu, despejamos sobre o instrutor algumas perguntas que nos fustigavam a cabeça. A reencarnação, como lei, exigia o concurso da amizade para cumprir-se? É uma pergunta que faz o André Luiz. Os desafetos da vida influíam em nosso futuro? O trabalho reencarnatório não seria uma imposição natural? Clarence ouviu atencioso as indagações e respondeu satisfeito. A lei é sempre a lei. Cabe-nos tão somente respeitá-la e cumpri-la. Nossa atitude, porém, pode favorecer-lhe ou contrariar-lhe o curso, em favor ou em prejuízo de nós mesmos. O renascimento na carne funciona em condições idênticas para todos. Contudo, à medida que se desenvolve o conhecimento e o amor, conseguimos colaborar em todos os serviços do aperfeiçoamento moral em nossas recapitulações. A alma, como a planta, pode ressurgir em qualquer trato no solo, mas não seria justo relegar sementes selecionadas aos terrenos incultos. É aquela coisa do mérito ali, né? Então, o Júlio tem um determinado mérito, tá? Esse acolhimento, Aldira, toda essa situação. Ele tem algum mérito de passado e, por isso, não foi induzido a um processo de reencarnação compulsória, e sim já de acompanhamento para ter um melhor aproveitamento, porque eles apostam muito, porque sabem resultado do livre-arbítrio dele, do poder dele, da vontade, do esforço que ele vai demonstrar, com o despertar da consciência, com o amor fraterno, de acompanhamento que vai ter da Odila e dos futuros pais, que no caso vai ter só a Zulmira, que não foi a anterior, era a Odila, e o Amaro, que é o mesmo pai daquele que desenganou. Então, veja só que coisa bonita, mas aí é o mérito que está entrando. A questão
Alguém indica porque o caso aí está sendo examinado à luz do estudo que vai ser publicado e que nós estamos estudando. Não tem mérito. Isso é importante ficar claro, porque aí a gente encontra a razão, porque a diferenciação. Porque lá no Missionários da Luz, a gente estudou lá, nenhuma reencarnação e desencarnação é igual uma à outra. Nenhuma. Assim como nós temos uma digital que é única entre os bilhões de espíritos que estão sobre a Terra, nossa digital é única, o processo de reencarnação e de desencarnação de um com o outro, jamais ele é idêntico ao outro, pode ser semelhante. Então, tem situações que a gente tem que sempre examinar sob a ótica essa da diversidade das hipóteses, né? A reencarnação por si, tanto quanto ocorre nos reinos inferiores, a evolução humana, obedece a princípios embriogênicos automáticos, com bases na sintonia magnética. Contudo, em se tratando de criaturas com algum passo à frente da multidão comum, é possível ajustar providências que favoreçam a execução da tarefa a cumprir. Ou seja, aí está aí méritos e outra situação, e que não vai ser, não vou deixar de aproveitar a oportunidade para dar um passo adiante. Então, não há, no caso aí, não somos iguais, né? Então, tem os méritos nossos que em algum momento vão servir para alguma coisa. Nesses casos, a plantação de simpatia é fator decisivo na obtenção dos recursos de que necessitamos. Quem cultiva a amizade somente na família consanguínea dificilmente encontra meios para desempenhar certas missões fora dela. Quanto mais extenso o nosso raio de trabalho de amor, mais ampla se faz a colaboração alheia em nosso benefício, né? Aí é aquela coisa, a gente já falou alguma vez, então o cara vai até a vida recluso e tal coisa, encapsulado lá, o ermitão, que não faço mal para ninguém, não faço, desejo bem para todos, à distância. Essa interação social ela é fundamental, não só no seio da família, mas de ampliar o sentimento, né? E nada melhor do que isso de um propósito de servir, né? De ajudar a quem esteja ao nosso alcance. E quando desprevenidos deixamos que a antipatia cresça em derredor de nós, em querer o hilário interesse. Toda antipatia conservada é perda de tempo. Em muitas ocasiões, acrescida de lamentáveis compromissos, o espinheiro da aversão exige longos trabalhos de reajuste. Em várias circunstâncias, para curar as chagas de um desafeto, gastamos muitos anos perdendo contato com admiráveis companheiros de nossa jornada espiritual para a grande luz. A palavra de Clarencio impunha-nos graves reflexões e talvez por isso a quietação baixou sobre nós. Soubemos mais tarde que a genitora de Evelina, Odila, né, passou a dispensar envolvente carinho ao ferroviário, o Amaro, e a companheira doente, a Zumira. Né? Doente por quê? Porque o processo dela obsessivo, ela perdeu muita energia durante longo tempo em obsessão Odila, ficou enfraquecida, melancólica, né, e muito para baixo, mas ela estava se recuperando. Né? Que, à custa de muito esforço dela, restabeleceu, ao final, a saúde orgânica. Ela demonstrava estar bem melhor. Preparando o retorno do filhinho, Odila associou-se de coração à tarefa de restaurar a harmonia conjugal e contentamento em viver. Foi assim que, transcorridas algumas semanas, recebemos um convite da irmã Clara para uma visita ao Lar da Bênção. Lá no nosso lar, é o Lar da Bênção, como eu já falei. Em noite próxima, Odila conduziria a segunda esposa de Amaro ao encontro de Júlio, como derradeira preliminar do trabalho reencarnatório. Ou seja, em desdobramento, quantas mães, né, sonham isso, o pai também, e que vão ter um filho, que tem isso. O primeiro contato, então, da Zumira com Odila, lá no nosso lar, no Lar da Bênção, lá no setor lá dentro,
e que lá haveria esse encontro para dar notícia para ela da oportunidade do Júlio retornar e ela, inclusive, visitar o Júlio, que é o que vai acontecer. No momento aprazado, achávamos-nos apostos, Blandina, Mariana, Clarencio, Hilário e eu, André Luiz, né, palestrando animadamente em aposentos reservados na escola das mães. Cercávamos o alvo berço em que o doentinho gemia de quando em quando. Assistida pela irmã Clara, Odila demandara o antigo ninho doméstico no propósito de acompanhar Zubira até nós. Decorrido algum tempo de expectação, as três chegaram, ou seja, dormindo a Zubira, retirada no corpo espiritual, né, e espírito, vindo pela Clara e pela Odila até esse local onde estava o Júlio, envolvidas em luminosa onda de paz. Enlaçada pelos braços das duas protetoras, a obsidiada parecia feliz, não obstante a impressão de medo e insegurança que lhe transparecia do olhar. É normal, né? Aí está lá, alguém que está sendo sempre obsediada, percebia a presença da Odila, daqui a pouquinho aquela transformação, fica com aquela apreensão, né? O que é isso? Tá bom, mas por que está tão bom assim e antes não era? Fica aquela coisa, aí qual é a reação humana? É ter um determinado temor, né? Um sentimento de medo, insegurança. Então foi isso que estava sentindo a Zumbira até então. Respondeu-nos as saudações com estranheza de quase todos os encarnados que alcançam as esferas superiores da vida espiritual. Ou seja, ela estava no ambiente do nosso lar, Zumira. Chegando lá, esse ambiente espiritual do nosso lar, então, qualquer um de nós, em desdobramento, chega ao nosso lar por alguma razão, convidado, isso, assistência, ou seja o que for. O sentimento nosso é de estar no céu. Mas em relação à nossa crosta aqui. Sai daqui, tiver o mérito de chegar no nosso lar, é um sentimento numa atmosfera rarefeita, né? Sublime, um perfume, uma sensação de elevação espiritual. A sensação, para quem não conhece o mundo espiritual, não consegue distinguir, é de achar que está no céu. Se a verdade tiver uma impressão de que foi lá e voltou, que coisa sublime, eu tive no céu, tive num local indescritível e tal e tal. Aqueles que tiverem a memória ou por alguma razão, guardarem a mensagem. Por isso é uma coisa muito, muito bonita e satisfatória. Respondeu-nos às saudações com estranheza de quase todos os encarnados que alcançaram as esferas superiores, antes da morte, quer dizer, aquela sensação de céu, aquele conceito religioso, né, de céu e inferno, e logo após, sustentada pelas companheiras, aproximou-se do pequeno enfermo, identificando, espantada. Será Júlio, meu Deus? É verdadeiramente Júlio, confirmou Odila fraternal. Para ele te rogamos socorro. Nosso pequeno precisa renascer. Zumira. Poderás auxiliá-lo, oferecendo-lhe o regaço de mãe? Vimos a interpelada em lágrimas de alegria. Inclinou-se sobre o menino, afagando-o com intraduzível ternura e falou em voz quase sufocada pela comoção. Estou pronta. Devo a Júlio cuidados que lhe neguei. Louvo reconhecidamente a Deus por esta graça. No remorso que ela sentia, naquela coisa, né, ela ter negligenciado, não ter cuidado dele tão bem na beira da praia e aí acabou se afogando e tal. E ela inconscientemente queria se ver livre do Júlio por ciúmes que gerava o sentimento dele com o pai dele, o Amaro, naquela época. Sinto que assim nunca mais serei assaltada pelo remorso de não haver feito por ele o quanto me competia. Será meu filho, sim. Conchegá-lo-ei de encontro ao peito. Ó Senhor, ampara-me. Abraçou o menino enfermo, afigurou-se-nos desde então incapaz de qualquer sintonia conosco. Talvez religada de súbito a inquietantes recordações da fixação mental que atravessara, pareceu-nos cega e surda sob o império de inesperada introversão. O ministro,
Atendendo ao apelo de Clara, abeirou-se dela e amparou-a, recomendando: convém seja nossa irmã restituída ao lar terrestre. O choque repetido será prejuízo grave. Amanhã reconduziremos nosso pequeno ao santuário doméstico de onde veio, confiando, enfim, a tarefa do recomeço. A sugestão foi obedecida e, enquanto Zulmira voltava ao tempo familiar, arquivávamos nossas expectação à espera do dia seguinte. Aí o próximo capítulo, nós vamos ver o processo dele de reencarne. Agora, veja se ficou assim, a questão dela, ela experimentou uma sensação de elevação espiritual, celestial, teve a imagem do Júlio, né, naquele jeito, aceitou. Aí vem aquela coisa, como é que ela sabe que o reencarne é isso? Aí vem aquelas memórias do próprio espírito de saber como é que se dá esse processo no mundo espiritual. Não foi a consciência dela, foi o inconsciente dela tendo a mensagem, né, arquivada no seu corpo búdico, ou seja, no seu histórico espiritual, de como que se dá o processo do reencarne, como é que é isso, e a aceitação, e provavelmente também ela pensando não conseguiu até então ser mãe, e não tinha sido mãe lá como Lina, né? Lina com o Armando que ela tanto queria, que é hoje o Amaro. E o Júlio é aquele que ela não sabe agora, e provavelmente não é nem é importante isso saber, que foi aquele segundo que cometeu o suicídio. Né? Então, aí vai dizer assim, mas tem que saber de tudo e tudo a ficha de cada um. Não, aí também o processo de desistência muitas vezes pode ocorrer. Né? Vai ficar assim, nesse mesmo episódio, se ela soubesse, não, esse o Júlio, então que foi, o Júlio é o mesmo, aquele que foi o segundo que eu tive depois do Esteves e que eu queria o Armando, e esse foi o que cometeu suicídio por minha causa, e não, é esse mesmo Júlio. Então, vejam só a importância, como é importante não dar tanta ênfase às terapias de vidas passadas. Neste caso, prejudicaria, e muito, pelo menos nesse momento, né? Da mesma forma que foi com Odila, né? Lento e gradual no momento certo. Isso é interessante, porque aí ela tem esse choque, ela pensa no Júlio, pensa na culpa, no remorso dela que ela teve em relação a ele, vai recebê-lo como filho, e é o filho com o Amaro, que bom, e aí ele sabe que o Amaro, bom, então vai ser restituído pelos braços dele aquele que implicitamente me culpava por ele ter perdido o filho, por eu ter negligenciado. Aí também, provavelmente, até o Amaro pode ser que saiba depois quem é o próprio Júlio, mas não vai se lembrar de manhã. Não vai, eu sonhei que está retornando. Não é assim, nem deve ser assim. Né? Então, voltou. E sabe de vários casos de. Mas eu tenho um caso concreto que eu conheço, que é o filho que morreu num acidente com a mãe, e o pai culpava a mãe, foi na Freeway aí no Rio Grande do Sul, e culpava a mãe por ter o filho desencarnado, que até ela foi, sei lá, estávamos sem cinto, e as crianças, tinham 2 ou 3, estavam brincando dentro do carro, ela negligenciou coisa, e aí o carro capotou, um deles desencarnou. Tempos depois, esse foi o mesmo, essa pessoa que é católica, não é espírita, sonhou que a criança estava na beira da cama dele e ele se assustou e viu que era o filho, e ele disse que era por volta de 4, 5 da manhã, já quase na hora de acordar, e estava puxando a coberta dele, ele olhou para a beira da cama, nos pés da cama, e era essa criança. O que é isso? Passou um tempo, a mulher engravidou, aí ele está hoje encarnado com quase 30 anos. Já é advogado, um guri muito bom. É assim, os processos são assim. Aí a outra é católica, não é?
Mas são coisas bonitas. A gente, quanto mais estuda essas coisas, mais admira tudo e mais dá esperança pelos erros que a gente cometeu, e que possa ter cometido e venha cometer por incidência ainda. Só 8h20. Karen, tu queria fazer uma colocação? Sim, mas acho que depois da gravação é uma pergunta sobre uma parábola, uma interpretação. Tá, tudo bem. Então, pode Obrigada. encerrar aí. Vamos levar nosso pensamento em gratidão ao alto, sempre como fazemos, e eu acho que é uma obrigação de cada um de nós, sempre, sempre, sempre. Agradecer pelos obstáculos, agradecer por todas as situações da nossa vida. A força da oração, das rogativas, é preponderante, é fundamental para cada um de nós encontrar muitas vezes até o caminho para a solução, o caminho para dirimir dúvidas, para situações controversas que nós enfrentamos nas nossas relações, sejam familiares, sociais, e o meio profissional, sempre é a mesma. O propósito sempre é o mesmo, eu te agradecer pedindo e renovando. E as coisas que vão dando certo, e levar o pensamento a agradecer, agradecer. Agradecer esse mundo espiritual, agradecer quando você agradece a Deus, a Jesus, a todos os espíritos superiores, todos esses intermediários que nos auxiliam, eles recebem também essa energia, mas não de uma forma endereçada a eles, mas que os eflúvios dessas energias emanadas do gesto da gratidão contagia esses ambientes e renova o propósito de cada um deles de servir mais e mais em nome da luz, em nome de Jesus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, e livrai-vos de todo o mal, Senhor, e que assim seja.